Então, para esse exercício prático número 3, vamos fazer mais ou menos como isso. Esse é um pouquinho mais complexo, não de código em si, mas de visual. Então veja aí a versão pequena, a média e a grande. Talvez você prefira chamar de mobile, tablet e desktop. Vamos começar, como sempre, com uma marcação no HTML. Aqui o wrapper vai se chamar article e dentro dele temos um title, um meta, dois copy, dois textos, duas partes textuais, uma mídia e uma side. Isso aqui é mais ou menos como se fosse um artigo, mas ao estilo tradicional. Imagine uma página de, entre aspas, um jornal virtual. Vamos começar aqui no CSS, definir grid area, você sabe, é o método que eu mais gosto, e atribuir algumas cores aqui para ficar bem parecido com a imagem que mostramos. Então tá aqui, o title foi atribuído o seu nome para o grid area e dada uma cor, assim como o meta, os dois textos, mídia e a side. Sem nenhum mistério, tudo que você já sabe e já conhece, tá careca de saber. Então, vamos à definição do wrapper em si. Logicamente, vamos dar um display grid, colocar um gapzinho aqui de meio rem. Vamos trabalhar nesse exemplo com 6 colunas, 6 frações, e uma centralização aqui com o max width com 1024 pixels. Para a definição das áreas propriamente ditas, na versão menor teremos primeiro o title ocupando tudo, depois o meta, o primeiro copy, o segundo, mídia e a side, ocupando tudo, a largura total, tal como é de costume em mobile. Como não há conteúdo propriamente dito, vamos colocar que cada elemento filho imediato vai ter aqui um padding e um min height, só para eles aparecerem aqui em tela. Então vamos simular aqui uma viewport menor, certo? Aqui trata-se de mobile. E já vamos entrar com a primeira media carrier. Vamos bater em 480 aqui, mas poderia ser qualquer valor. É só para exemplificar mesmo. Então quando bater esse breakpoint, o que vai acontecer? Vamos redimensionar aqui até chegar em 480 e aqui está. Para começar, duas frações com o meta e o resto com o title. Os copy vão ficar aí na largura total, depois mídia quase total, com a side aqui no cantinho, como se fosse informações. Por exemplo, esse mídia podia ser uma imagem ou um vídeo, e esse aside conteria algumas informações a respeito dessa mídia. Eu gosto bastante de trabalhar com Grid Template Areas, justamente por essa facilidade, essa disposição do layout aqui em ESC, me dá uma liberdade muito grande e eu acho bem fácil de entender, por isso eu gosto tanto. Então, para o próximo breakpoint aqui, vamos colocar, por exemplo, em 960 pixels, então aumentando a viewport até que se chegue lá, bateu aqui o breakpoint e qual é a nossa disposição? Para começar, um meta, que seria o meta do artigo propriamente dito, por exemplo, uma informação de autor, a data em que foi publicado, alguma coisa assim. 3 colunas para o title em si, que é aquele verde, e aqui, começando na primeira linha e ocupando as 2 colunas finais, o copy 2, que isso, tendo texto, ficaria muito interessante. Aqui, no copy 1, ele está ocupando 4 colunas com 2 linhas, e o copy 2, ele está ocupando 2 colunas com 3 linhas, mas começando antes, então deu um efeito muito interessante. Um destaque bem grande para a mídia. E por fim, o aside ocupando 2 espaços e o pontinho, como foi visto, simplesmente vai deixar espaço em branco, o que pessoalmente acredito dá até uma certa elegância ao layout. Aqui, se você preferir, é possível colocar esse aside à direita, só trocar a ordem aqui, começa com 4 pontinhos e termina com aside, mas só para ficar fiel ao planejamento inicial, vamos manter aqui à esquerda. Dessa forma, ficamos bem fiéis aí ao que foi o planejamento inicial, a imagem mostrada, e temos aquele margem zero alto com uma largura máxima definida. Esse foi o terceiro exemplo prático. Perceba que é possível criar layouts complexos com CSS Grid de uma maneira muito simples, que usando outras tecnologias
que, lembre-se, não foram criadas para layouts propriamente ditos, mas usando essas tecnologias que até então eram usadas indevidamente, daria muito mais trabalho do que usando, aí sim, a tecnologia apropriada a esse fim, CSS Grid, que traz para a gente o sistema definitivo de layouts para a web.